Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais um projeto de iniciação aqui no Conexão 3005, com o professor Walter. E vamos iniciar. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui para iniciarmos mais uma reunião de sábado, né? Justamente Projeto Iniciação. O projeto Iniciação é o projeto mais importante que o ser humano tem para desenvolver na vida, né? Projeto de Iniciação quer dizer autoconhecimento, né? Esse encontro, então, que nós fazemos aos sábados, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base são duas, nós seguimos duas bases fundamentais, né? A doutrina, os trabalhos, os ensinamentos de Helena Petron Blavatsky, da teosofia, e os ensinamentos filosóficos do professor Henrique J. de Souza, pela Sociedade Brasileira de Eubiose. O professor foi o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E, evidentemente, nós enfocamos também todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, à medida que a gente vai progredindo nas observações que fazemos, né? Todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do nosso encontro aos sábados, e é uma outra finalidade fundamental, né, é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Então, o nosso trabalho, aqui de todo sábado, chama-se Projeto Iniciação. Agora, o que é necessário para uma pessoa entrar, desenvolver esse projeto de iniciação? É necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso é muito importante, fundamental, e é absolutamente necessário. Afiliar-se a uma escola da iniciação, uma escola iniciática, né? E essa escola iniciática deve seguir rigidamente todos os preceitos, fundamentos da ciência iniciática das idades. Então, nós sugerimos àqueles que queiram entrar no caminho para o desenvolvimento do projeto de iniciação, que venha fazer esse trabalho aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose. O que fazer para seguir o caminho da eubiose? Para começar esse trabalho, é só entrar na internet, justamente na internet, né? No Google, busca do Google, e digitar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o link, o site da Eubiose,
E nesse site estão todos os departamentos. Lá tem um botãozinho lá chamado assim, onde estamos? Então, é só clicar o botão e lá vai aparecer todos os departamentos da eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, existente no Brasil e no exterior. Então, a pessoa pode ver as informações, né? O link, o e-mail do departamento, o telefone, endereço, etc., entrar em contato e marcar o início da sua participação na eubiose. Agora, logo no início do ano, em todos os departamentos, começa o grupo fundamental, inicial, para no acesso da eubiose, que é justamente o grau peregrino. Então, estão todos convidados a fazer esse trabalho, né? E depois do grau peregrino, sucedem-se mais 4 graus, e perfazendo todos esses 5 graus, a pessoa pode, então, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, participando de todos os eventos, ritualísticas, reuniões, palestras, todos os eventos vários, né? E, mais do que nunca, ela tem a oportunidade de ler os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, escritos nas suas revelações, nas suas cartas e revelações. Então, aí está um convite para todos aqueles que queiram iniciar o seu projeto Iniciação. Muito bem. Nós estamos aqui caminhando nos nossos estudos, justamente focando a doutrina secreta, né? O foco principal, né, dos nossos estudos é justamente o volume 2, que foca o simbolismo arcaico universal. Então, nós estamos focando, é um assunto extremamente vasto, né? E a gente vai paulatinamente nos inserindo e tentando entender todas essas questões de enorme transcendência, né? Muito bem. Então, continuando, nós podemos, seguindo o nosso encontro da vez passada, de sábado passado, nós podemos continuar dizendo que Shakti é o duplo feminino de qualquer deus. É isso? Equivale à Sofia dos gnósticos e ao Espírito Santo dos cristãos. Olha só, Espírito Santo dos cristãos, que, conforme a filosofia inicial das idades, a teosofia, a eubiose, é o segundo trono, né? A mãe divina, o Espírito Santo. Né? Desse duplo saem os Elohim, os deuses, e desses saem as Shipas ou almas. Então, dessa dupla, né, masculino e feminino, no qual o universo se projeta no mundo manifestado, né, no universo manifestado, então surgem os Elohim, os deuses, e desses saem as Shipas ou almas. Cada átomo se converte numa unidade complexa visível, uma molécula. E uma vez atraída à esfera de atividade terrestre, a essência monádica, passando através dos reinos mineral, vegetal e animal, se converte em homem. Deus, a mônada, o átomo, são as correspondências do espírito, mente e corpo, ou seja, Atman, Buddhi e Manas no homem. Então, aí está o processo. Inicialmente, nós vemos que no processo de manifestação desse universo manifestado, nós estamos a manifestação dos Elohim, dos deuses, projeções da esfera superior do universo, né? E depois, num determinado ponto, então surgem chispas do Sol central, chispas do Sol central, que é o nível mais elevado do nosso sistema evolutivo. E essas chispas, então, essas fagulhas, denominam-se mônadas. E essas mônadas saem do Sol central, vão viver no primeiro trono, Brahma, é isso? Primeiro Logos. E de lá já emitem projeções suas. Essas mônadas emitem projeções suas em direção do mundo mais denso, o mundo mineral. Uma vez atingindo essas projeções, atingindo o mundo mineral, começa o retorno ao primeiro Logos, que o Jesus, o Cristo, fala o retorno à casa do Pai. Né? Então, a mônada vai passando pelo mundo mineral, a mônada não, essa projeção da mônada passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, atinge então o reino hominal. Né?
e é onde a humanidade está, né? Justamente no reino nominal. E daí em diante passa, através de processos subsequentes de evolução, para o reino super-humano, subdivino e divino. Aí está o que Jesus falou, a volta à casa do Pai. Né? Em sua agregação setenária, é o homem celeste, cujo reflexo é o homem terrestre. Essa agregação setenária, justamente provocada pela descida dessa projeção das mônadas. Né? As mônadas são as almas dos átomos. Ambos são a estrutura com que se reveste os Jian-Chorans quando necessitam uma forma. Então, como a HPB diz, né, afirmava, né, ensinava nas suas obras, né, tudo no universo tem consciência. Isso, tudo é divino. Deus está em tudo, desde uma menor partícula que existe no universo, a divindade está presente. Né? E, evidentemente, aqui no nosso plano evolutivo, tem justamente a projeção da mônada, partindo, seguindo o caminho do mineral, vegetal, hominal e assim por diante, até que essa projeção atinja a consciência divina, através dos seus estudos, através das suas meditações, de evolução, etc., retornando à casa do Pai. Né? Então, as mônadas, ou almas atômicas, são chamadas jivas antes de descerem à forma terrestre pura, para peregrinação individual. São chamados jivas. Então, nós somos a nossa hierarquia, né? Nós somos a hierarquia jiva. A atual humanidade faz parte da hierarquia jiva, ou seja, o atual estágio da mônada no seu processo de evolução. Tudo se passa assim, desce vida e energia e sobe vida consciência. Né? De consciência. A descida à matéria equivale a um acesso para a mônada na evolução física. É uma reascensão das profundidades da materialidade ao estado primitivo, com uma dissipação correspondente da forma concreta e da substância até o estado Laya. Então, isso aí. Então, é uma descida e subida até o estado de Laya. Né? Então, o ponto Laya, chamado ponto Laya, é justamente onde termina, no nosso caso, no nosso processo evolutivo, os dias de Brahma. São 7 dias de Brahma. Atinge o ponto Laya. Depois, para cima, continua com as noites de Brahma, conforme os ensinamentos contidos na doutrina da Índia, lá existente há milhares de anos. Né? Um determinado professor, aliás, a KPP fala professor Crookes, que deve ser o William Crookes, o grande físico, né? Falando sobre os corpos simples da química, justamente o William Crookes, né? Ele, William Crookes, falando sobre os corpos simples da química, assim se expressa. Assim, a HPB deixou isso registrado. A opinião de William Crookes. Nossos corpos simples, aceitos como tais, não são simples e primordiais. Não apareceram por casualidade, nem foram criados de modo mecânico e irregular, mas se desenvolveram de matéria mais simples, ou talvez de uma só matéria. Uma ideia é um ser incorpóreo que não tem substância por si mesmo, porém dá forma e figura a matéria informe e converte-se na causa da manifestação, conforme afirmava Plutarco. Então, na verdade, veja bem, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, tudo que existe no mundo manifestado é projeção da divindade. A divindade se projeta no mundo, né? E assim como o professor Crookes falava, William Crookes, né? Existe essa sequência de evolução, né? Justamente nesse processo de evolução da mônada, da evolução monádica, nesse processo de evolução. Né? Muito bem, um momentinho só. Aqui, um momentinho só. Muito bem. Então, aqui, os 3 primogênitos, conforme a HPB, nos seus estudos, né? Justamente daqui do simbolismo arcaico universal, os 3 primogênitos são oxigênio, hidrogênio e nitrogênio? Ela pergunta. As mônadas de Leibniz, olha, a HPB entra já no físico Leibniz. As mônadas de Leibniz podem chamar-se forças de um lado e matéria de outro, pois são 2 aspectos de uma só substância. Aí está, força e matéria. Energia e matéria, né? Então,
Aliás, isso aí, HPB já falava no século XIX, né? E isso isso foi confirmado pela justamente a teoria da relatividade desenvolvida por Einstein no século XX, né? Justamente considerando essa dualidade de matéria e energia, né? Como sendo uma coisa só, né? Eles são correspondentes, se equivalem, né? Um se transforma no outro, né? E também a mesma correspondência corresponde por similaridade ao caso de espírito e matéria. Na verdade, espírito e matéria não são opostos, são complementares. Isso é muito importante no caminho da iniciação, essa visão, né? Então, cada mônada sendo um espelho vivo do universo, olha só o que a HPB fala, hein? Cada mônada sendo um espelho vivo do universo, sendo a projeção do próprio universo dentro dela, né? E refletindo todas as demais, segundo Leibniz, está de acordo com uma esloca sânscrita, que diz, um ensinamento sânscrito, lá na antiga Índia, né? Que diz o seguinte, esse ensinamento oculto da Índia: oculto atrás de um véu de densas trevas, Mahati formou espelhos dos átomos do mundo e lançou o reflexo da sua própria face sobre cada átomo. Olha só, lançou, olha só, o Mahati, né? A divindade lançou sua própria face sobre cada átomo. Olha só que importante, né? Então, isso quer dizer o seguinte: cada partícula do universo, por menor que seja, de acordo com o nosso entendimento da física acadêmica, né? A menor partícula que seja tem em si a divindade. Ou seja, a divindade se projeta de si, faz uma projeção de si para o mundo da matéria, mas não se divide. Ela produz a variação de existências, a variação existencial, mas não se divide, ela mantém-se una. Então, na verdade, então é como se diz, né? Somos todos um. A doutrina secreta ensina que, ao começar o pralaya, ou seja, os dias de Brahma, todos os átomos e moléculas se separam de suas formas e corpos compostos e se resolvem na substância única, a qual gerará essências divinas, cujos princípios, correspondendo na escala cósmica com espírito, alma, mente e vida, e os três veículos, corpo astral, duplo etérico e físico, são os elementos primários. Os subelementos, as energias físicas e a matéria subjetiva e objetiva, ou deuses, mônadas e átomos. Aí está. Então, é muito importante então essa relação que existe justamente, essa ligação que existe entre o mundo do imanifestado com o mundo manifestado, o universo imanifestado e o universo manifestado. Esse é o grande mistério que existe para todos entenderem, né? E quando eu digo todos, nós podemos nos referir a todos aqueles que estão no nosso sistema solar, que é o nosso universo, né? Então, o grande desafio de todas as consciências que se encontram no sistema solar e outros sistemas solares que existem no universo, é justamente o entendimento dessa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Helena Petrol Blavatsky afirma que esse é o grande mistério universal. Né? Na aurora de um novo Manvantara, ou seja, na aurora dos ciclos evolutivos correspondentes aos dias de Brahma, a substância pura se dividirá de novo, gerando essências cujos princípios serão os elementos primários. E assim, sucessivamente, seguirão o processo evolutivo natural. Então, esse é o processo. Né? Há uma descida de energia, subida de consciência. Né? Nessa descida de energia, ocorre a pluralidade das formas. Né? As formas se multiplicam de forma bastante múltipla, né? Mas a divindade não se divide, ela mantém-se íntegra em cada elemento, em cada projeção sua, em cada átomo, em cada partícula, por menor que seja. Né? A ciência descobriu, veja bem, a ciência descobriu que o hidrogênio é o corpo mais simples próximo existente na química. Né?
é o primogênito que, por muito tempo, foi a única forma de matéria existente no universo. Isso aí, HPB falando com o conhecimento da ciência no século XIX. Mas no século XIX já se sabia isso, né? O hidrogênio é realmente o átomo elementar. A primeira forma atômica que existe é o hidrogênio, né? O hidrogênio. Está certo. O número conhecido como hidrogênio, ou seja, aquilo que está além do fenômeno, o número conhecido como hidrogênio infundiu a vida na mãe, a substância, por incubação do espírito, o número do que se converte em sua forma mais grosseira na Terra, em oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Não sendo esse de origem divina, mas unicamente o cimento terrestre, para unir os outros gases e fluidos e servindo como esponja, para levar consigo o alento de vida, o ar puro. Então, aí está. Essa própria concepção de HPB nos remete ao entendimento da própria essência do nosso Sol e de todos os sóis que existem no universo, né? E todas as estrelas. Né? A ciência afirma que, geralmente, as estrelas são um caldeirão, né? Um caldeirão de produção de elementos. Né? E o elemento mais, em maior quantidade nas estrelas, é justamente o hidrogênio. E a partir do hidrogênio, através de fusão nuclear, isso vai formando oxigênio, nitrogênio, etc. E aí vemos que tudo que existe na Terra origina-se do Sol, do nosso Sol físico, né? Nosso Sol, que é o centro do nosso sistema solar. O Senhor é um fogo devorador, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Assim afirma HPB. Né? Leibniz, o grande físico, né? Conforme HPB nos indica esse conhecimento, né? Leibniz, considerando os átomos centro de força, reduziu-os a pontos matemáticos. Olha só que interessante. Porém, se a sua extensão no espaço não era nada, muito mais completa era a sua vida interna. Supondo que a existência interna, como a da mente humana, era uma nova dimensão, não geométrica, mas metafísica, Leibniz os dotou de uma extensão infinita na direção de sua dimensão metafísica, para encontrar e conhecer a essência verdadeira do que aparece no espaço como um ponto matemático. Assim, justamente essa visualização de HPB que diz da existência das coisas se reduz a um ponto matemático. Assim também, a ciência se refere à grande explosão, né, que originou o nosso universo, né, a grande explosão, o Big Bang, né, que originou somente de um ponto matemático, uma coisa ínfima que originou todo o universo. Só que existe hoje a ciência enfocando essa questão, surgem perguntas, né? Esse ponto no Big Bang inicialmente era um ponto matemático, né? Um pontinho que só matematicamente pode se imaginar. Mas esse é o princípio de tudo. Então a pergunta da ciência é a seguinte: então veio tudo do nada? Essa é a pergunta. Nós podemos ver pela internet os pesquisadores, trabalhos de livros importantes, fazendo essa pergunta atualmente no terceiro milênio. Afinal, houve o Big Bang, mas veio tudo do nada? Do nada surgiu tudo? É claro que não. Claro que não. As coisas vêm do tudo, que é o eterno. O eterno é tudo, é o imanifestado. Ele é o ser e o não ser. O ser e o não ser. O universo manifestado, que nós conhecemos como universo maiávico, né? Ilusório, vem originário através dessa projeção do imanifestado, da consciência divina. Né? Assim como um cone que se gera no seu vértice ou uma reta perpendicular corta um plano horizontal, num só ponto matemático, porém pode estender-se ao infinito, em altura e profundidade. Assim, as essências das coisas reais têm só uma existência pontual nesse mundo físico do espaço, mas tem uma grande profundidade de vida interna no mundo metafísico do pensamento. Então, olha só que interessante. Vamos traduzir isso aí, o que a HPB fala. Né? Isso que ela fala, vamos repetir. As essências das coisas reais
tem só uma existência pontual neste mundo físico espacial, mas tem uma grande profundidade de vida interna no mundo metafísico do pensamento. Então, isso, em resumo, em outras palavras, bem simples, significa o seguinte: qualquer partícula, por menor que a gente possa imaginar, até tendendo a uma concepção matemática, um ponto matemático, tem a essência dentro dele. Esse ponto tem toda a essência do universo dentro dele. Ou seja, o Criador não, o Eterno. Então, o que existe no universo manifestado não é uma criação, é justamente efeito do processo manifestativo, desse efeito manifestativo do eterno, justamente através de tudo isso que nós conhecemos, né? Como o universo, galáxias, sóis, estrelas, o mundo hiperfísico, e etc. Né? Então, esse é o espírito mesmo, a raiz da doutrina e pensamento ocultos. Então, aí está o espírito. Né? Então, nós podemos entender o espírito, conforme HPB, como a raiz da doutrina e pensamentos ocultos. Tanto que o nosso mestre, falando sobre a inteligência humana, o nosso mestre afirma, né, que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Abiose, ele afirmava, e os seus ensinamentos afirmam o seguinte, que a inteligência é a projeção de Deus, é isso? É a manifestação da divindade no homem. Né? A inteligência humana é a manifestação do Espírito de Deus no homem. Isso, olha que coisa importante, né? O espírito matéria e a matéria espírito se estendem infinitamente em profundidade e, como a essência das coisas reais, está na sétima profundidade, a matéria grosseira e irreal da ciência, o mundo externo. Se encontra no extremo mais baixo dos nossos sentidos perceptíveis. Então, os nossos sentidos, que nos dá a percepção do mundo material, nos dá a percepção das coisas, da matéria. Mas dentro, no cerne, no âmago dessa matéria, por menor que seja a partícula, existe o espírito, existe a essência divina, existe a existência do Criador, não, do eterno, né? Do eterno, do imanifestado. Spinoza, o grande pensador Spinoza, né? Conforme a HPB indica, né? Só reconhecia uma sabedoria universal, indivisível, um todo absoluto como para Brahman. Então, Spinoza ensinava isso, né? Um todo absoluto como para Brahma. Leibniz, o físico, ao contrário, percebia a existência de uma pluralidade de substâncias. Agora, nós podemos, claro, fazer o intercâmbio entre as duas posições, né? Uma natureza indivisível, o eterno, e uma pluralidade, que é justamente a projeção deste uno em todas as partículas existentes pelo universo. Né? Daí que ambos, admitindo apenas uma entidade real, Spinoza a fazia impessoal e invisível. Enquanto Leibniz, o matemático Leibniz, dividia a sua deidade pessoal em um número de seres infinitos, seres divinos e semidivinos. Spinoza era panteísta, subjetivo, e Leibniz era um panteísta objetivo, ainda que ambos fossem grandes filósofos em suas percepções intuitivas. Então, nós podemos perceber que nessas duas posições de Spinoza e Leibniz, eles podiam divergir quanto ao seu entendimento universal. Mas, conforme está dito aqui, eles convergiam na ideia da existência de uma entidade superior, da qual tudo promana, da qual tudo provém. Né? Então, se essas doutrinas se fundissem e se corrigissem mutuamente, e se, sobretudo, fosse a realidade una, libertada de sua personalidade, daria como resultado o seguinte, conforme a HPB afirma: a essência divina absoluta, impessoal, sem atributos, que já não é ser, mas a raiz de todo ser. Então, por isso, a HPB diz que o eterno, né, aquela essência infinita, né, o aquilo, o tat,
que existe, a própria essência de tudo, é justamente o ser e o não ser ao mesmo tempo. Para nós, realmente, é muito difícil, é quase impossível da gente entender o que seja isso, ser ou não ser. Aliás, a própria HPB, na doutrina secreta, ela inventou, ela inseriu na doutrina secreta um neologismo, uma palavra que não existia, né? Ela criou, seidade. Seidade foi inventada por HPB. Seidade quer dizer o ser e o não ser ao mesmo tempo. Para nós é absolutamente impossível, para a nossa consciência humana, é impossível o entendimento do que seja isso, ser e não ser ao mesmo tempo. Né? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tudo. Né? Traçando mentalmente uma divisória profunda entre a sempre incognoscível essência e a presença invisível, ainda que compreensível, de Mula Prakriti, desde mais além, e através da qual vibra o som do verbo, e procedentes da qual se desenvolvem as inúmeras hierarquias de egos inteligentes, de seres conscientes e semiconscientes, cuja essência é força espiritual, cuja substância são os elementos e cujos corpos são os átomos. Aí está a doutrina secreta. Olha só, isso aí é afirmação da HPB. Aí está a doutrina secreta, né? Justamente a doutrina secreta, conforme nos diz a HPB, com palavras rebuscadas, mas trazendo para o nosso conhecimento mais objetivo, humano, né? A nossa percepção, a gente se atém, percebe que o ser e o não ser existente no Tati, no aqui, naquilo, né? No eterno, se manifesta originando todas as formas existentes no universo. Mas esse Tati está presente em todas as formas, por menores que sejam. Né? Assim, pois, a realidade no mundo manifestado está composta de uma unidade de unidades, por assim dizer, imaterial e infinita. É isso. Então, veja bem, quando a HPB diz assim, uma unidade de unidades. É a mesma coisa que nós pensarmos, refletindo de maneira mais simples, mais objetiva, no nosso modo de pensar humano. A divindade se projeta no mundo, faz uma projeção no mundo denso, mas não se divide. Ela mantém-se íntegra. Então, cada partícula tem em si a essência absoluta do Tati, do aqui, do aquilo, né? do eterno. Né? Então, são as mônadas. Então, aquilo que existe fora de nós, de uma maneira absoluta, são almas cuja essência é a força, repete Leibniz. Assim, pois, a realidade no mundo manifestado está composta de uma unidade, por assim dizer, imaterial e infinita. São as mônadas ou jivas, a expressão do universo. E cada ponto físico não é senão a expressão fenomenal do ponto metafísico nominal. Olha só o que a HPB fala, né? Cada ponto manifestado, cada pontinho manifestado no mundo objetivo é a expressão fenomenal do numen, do Tati, do aquilo, do próprio eterno. Né? Então, tudo tem essencialmente a unidade em si. Tudo. Por mais dividido que a gente possa conceber o universo, numa quantidade enorme, uma variedade enorme de formas, de pontos, de objetos, de átomos, etc., cada pontinho desse contém em si mesmo toda a unidade, toda a expressão divina em si mesma. Né? Então, Deus, de maneira bem simples, Deus produz o mundo fenomênico, origina a multiplicidade, mas não se divide, ele se mantém íntegro. A tal ponto que nós podemos já recordar novamente o que Jesus falou. Né? Jesus disse, num determinado ponto, né? Isso está contido no Evangelho, né? Vós sois deuses. Quer dizer, quando ele diz vós sois deuses, quer dizer, cada um de nós, cada ser humano tem Deus dentro de si.
Olha que coisa importantíssima. E é justamente o papel do projeto de iniciação, é justamente levar o ser humano a entender o Deus que existe dentro de si mesmo. Isso é o processo da iniciação. O entendimento da divindade que existe dentro de si mesmo. E conhecendo essa divindade, a consciência humana passa a entender tudo. Ou seja, começa o caminho de expansão da sua consciência para o entendimento da realidade universal. Como tem no tempo de Delfos, né? O tempo de Apolo em Delfos, né? Na antiguidade grega, no frontispício do templo estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, quem quer conhecer os deuses e os universos deve conhecer a si mesmo. Isso é um ponto básico, né? É por isso que nós voltamos a afirmar que o projeto de transformação da ciência nossa, humana, né? Acadêmica, numa ciência transcendental, não está baseado no processo do desenvolvimento de equipamentos, da matemática, das teorias, não. Não é isso, não é isso. O processo de desenvolvimento da ciência está no autoconhecimento. Isso é importante. A ciência acadêmica vai avançar cada vez mais nesse processo de ampliação do seu conhecimento do universo à medida que os cientistas forem conhecendo a si mesmo. Olha só que importante. O cientista só pode fazer descobertas, fazer teorias ou sugerir hipóteses a partir do seu próprio autoconhecimento. Senão é impossível conseguir isso. Porque o homem nada inventa. Não é isso? Nada é inventado, tudo já existe. Apenas está projetado no mundo objetivo. Isso no universo material e no mundo hiperfísico também. Né? A descoberta, HPB continuando, olha só que importante, né? A descoberta de Leibniz, né, o grande matemático, né, de que uma energia ativa forma a essência da substância é um princípio ocultista. Então, veja bem, a energia ativa forma a essência da substância. Ou seja, a própria entidade cósmica superior, ela constitui a própria essência das coisas, por menor que sejam essas coisas, em termos de dimensão. Né? Então, isso é um princípio ocultista. É um princípio, basicamente, um princípio ocultista, conforme a HPB nos informa. Helena Petrovna Blavatsky nos informa. Né? A sua concepção de que as partículas elementais são forças vitais que não atuam mecanicamente, mas por um princípio interno, prova que os seus centros de força eram seres espirituais cuja natureza mesma é a ação. Então, a HPB diz, né? Tudo isso que nós observamos nos remete à ideia de que tudo tem a divindade dentro de si mesmo. É a ação da divindade dos menores pontos, por menores que sejam no universo. Os átomos não se distinguem uns dos outros, são qualitativamente iguais, porém, uma mônada difere de todas as demais mônadas, qualitativamente, e cada uma é um mundo peculiar para si mesma. Isso é claro que a mônada, a projeção da mônada que ocorre aqui no nosso mundo, né, físico denso, né, a mônada passa por um processo, essa projeção da mônada passa por um processo de esquecimento da sua própria natureza divina. Somos deuses, mas nos esquecemos disso. Tudo, até os átomos, as menores partículas, são deuses, contêm a divindade divina, a essência divina, mas se esqueceram disso. Particularmente quando nós entendemos esse fato considerando a cultura humana, o processo de entendimento inteligente do ser humano. Né? O mesmo não sucede com os átomos, que são absolutamente iguais, quantitativa e qualificativamente, e não possuem individualidade própria. Claro, né? Então, é claro que isso aí nos indica esse caminho, desde os princípios. Isso indica, esse modo de entender da HPB nos indica o que ela sempre repetia.
tudo no universo tem consciência, mas consciências mais desenvolvidas, consciências menos desenvolvidas. A tendência é justamente a ampliação desse estado de consciência, a fim de que essa própria consciência consiga ver dentro de si mesma a divindade que nela existe. Isso é a base do conhecimento esotérico. Né? Assim, a alma humana, HPB afirma, hein? Assim, a alma humana é uma mônada, e cada célula do corpo tem a sua mônada, como também cada célula do corpo do animal, do vegetal e até dos chamados corpos inorgânicos. Olha só que impressionante, né? Então, quer dizer, cada partícula contém justamente a divindade em si, né? Seja a mônada que vitaliza a nossa essência humana, assim como também cada célula do corpo humano e dos animais, dos vegetais e até os chamados corpos inorgânicos. Veja a profundidade desse ensinamento de Helena Blavatsky. Cada mônada é um espelho vivo do universo, dentro da sua própria esfera. E ao refletir o mundo, as mônadas não são meros agentes refletores passivos, mas espontaneamente ativas por si mesmas, elas produzem imagens de um modo espontâneo como a alma em um sonho. Olha só o que a HPB fala. Né? Então, cada mônada, exemplificando o nosso caso humano, né, é um espelho vivo do universo, dentro da sua esfera. Isso. Mas não são apenas refletores passivos. Elas estão submetidas a um processo de ampliação do entendimento, que é justamente o entendimento do que seja a evolução. O que é evolução? É evoluir do estado de consciência. A evolução do estado de consciência é justamente o que se chama de o progresso espiritual, né? Que está contido em todas as coisas. Né? Então, portanto, em cada mônada, a HPB afirma, portanto, em cada mônada, o adepto pode ler tudo, até o futuro, pois elas estão em toda parte. Então, nessa essência que existe em nós, ou nos elementos, nos vegetais, etc., o adepto pode fazer uma leitura. Uma leitura. Aliás, no Espiritismo, dá-se o nome de psicometria. É isso. Psicometria. A gente pode entender esse processo, né? Onde a mente humana, a mente do homem, do ser humano, pode, tendo consciência de um adepto, né? Ele pode entrar dentro da materialidade e ler a própria história daquela matéria em si mesma. Né? Aliás, consta da doutrina budista, né? A doutrina budista nos ensina, né, nos ensinamentos budistas, que quando Siddhartha Gautama atingiu o seu estado de consciência supremo, a sua iluminação, quando ele tornou-se um iluminado, Siddhartha Gautama, né, o conhecimento budista nos diz que ele fez uma regressão. Ele mergulhou nos estados de consciência anteriores que ele teve, desde o mineral. Ele fez uma releitura. Ele fez uma releitura de todo o seu processo iniciático, seu processo evolutivo, desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, humano, e até atingir o estado de iluminado. Né? É claro que isso aí não é para qualquer um. Somente um iluminado consegue ter essa possibilidade dessa leitura, porque é muito difícil o entendimento dessa leitura, né? Essa leitura retrospectiva que pode ser feita. Né? Então, portanto, repetindo o que a HPB falou, né? Portanto, em cada mônada, o adepto pode ler tudo, até o futuro, pois elas estão em toda parte. Então, veja bem, o adepto penetrando na essência da matéria, quando eu falo matéria física densa ou matéria hiperfísica. Né? Ele pode ler aquilo e instantaneamente ele pode ter uma visão completa da história evolutiva dessa materialidade que está na sua frente. Ele vê não só o passado, mas também o futuro. É por isso que o adepto, é claro que isso só pode ser feito por um iluminado, um adepto.
E nós sabemos, através da doutrina secreta, através dos ensinamentos ocultos, né? Da ciência iniciada das idades, que adepto já não é mais um ser humano. Né? Ele deixou de passar pela experiência humana e passa para a experiência super-humana. Então, isso que aconteceu com Siddhartha Gautama, essa retrospectiva que ele fez aos mundos mais densos, as menores partículas, né, do mineral em direção da sua consciência iluminada, né, isso aí se dá através de um processo de interiorização do entendimento. Né? Então, isso aí é o que a ciência iniciática nos afirma. Ver a complexidade, né, mas é claro o seguinte, o assunto é complexo, mas nós podemos constatar, podemos tentar entender as coisas de uma seguinte expressão, através de uma expressão muito simples, entender como as coisas funcionam, de maneira simples. Isso, entender como as coisas funcionam. Entendendo basicamente como as coisas funcionam, então a gente pode ir destrinchando e entendendo todos esses elementos mais profundos do conhecimento iniciático. Isso é muito importante. Né? Os átomos de Leibniz nada têm a ver com os átomos da ciência moderna, nem os dos materialistas gregos. Olha, isso HPB falava no século XIX, veja bem, há mais de 100 anos. É isso. Os átomos de Leibniz, do matemático e físico e filósofo Leibniz, nada tem a ver com os átomos da ciência moderna, nem com os dos materialistas gregos. É isso? Então, os átomos, a essência, o elemento fundamental é muito mais, tem uma natureza de muito maior profundidade do que aquilo que a ciência considera como a materialidade dos átomos, que faz parte da física atômica, né? Da teoria atômica. Né? Todas as porções do universo estão distintamente representadas nas mônadas, porém algumas se refletem numa mônada, algumas em outras. Então aí tem a diversidade, né? A diversidade das mônadas nesse processo de manifestativo. Né? Uma coleção de mônadas poderia, por exemplo, representar o pensamento de milhões de habitantes de Paris. Isso aí nós podemos entender, isso é um assunto bastante difícil, justamente através do processo tucuístico. Né? Tuco. O que é tuco? Tuco é a projeção de uma consciência, tuco é a projeção de uma consciência superior numa consciência mais finita. Né? São tucos. Então, na verdade, o nosso universo é um universo tucuístico, né? Porque somos projeções da divindade, somos constituímos uma diversidade sem perder a unidade, mas somos um processo tucuístico da própria divindade. Né? Então, a doutrina secreta, conforme a HPB continua, né? A doutrina secreta divide as mônadas em 3 hostes distintas, que, contadas desde o plano mais elevado, são, primeiro, os deuses, ou egos espirituais conscientes. Os arquitetos inteligentes que trabalham segundo o plano da mente divina. Depois, então, HPB diz, vem os elementais, ou mônadas, que constituem coletivamente, de modo inconsciente, os grandes espelhos universais de tudo que se relaciona com o seu reino respectivo. E, por último, HPB diz, na parte mais inferior, os átomos e moléculas materiais, que, por sua vez, são animadas por suas mônadas perceptivas, o mesmo acontecendo com cada célula do corpo humano. Então, veja bem. Então, cada célula do corpo humano, cada átomo, cada projeção no mundo material mais denso é resultado dessa projeção monádica. Né? Então, logo a gente vê, nós vemos que há multidões de tais átomos animados que, por sua vez, animam as moléculas, uma infinidade de elementares de forças espirituais inumeráveis, sem mônada. Deste modo, os poderes planetários aparecem aos olhos dos videntes sob 2 aspectos. O subjetivo, como influências, e o objetivo como formas místicas que, sob a lei kármica, se convertem em uma presença, o espírito e a matéria sendo um. Então, aí, resumindo, o espírito e matéria é uma coisa só. A nossa visão humana aparece numa polaridade. O nosso mestre
professor Henrique José de Souza, um dos últimos conhecimentos que ele deixou na sua vida entre nós, na sua vida planetária entre nós, ele disse que é muito importante que nós entendamos o princípio da polaridade. Porque o nosso mestre diz, quem entende a polaridade entende tudo. Veja bem, isso é muito importante, né? O espírito é matéria no 7º plano, e a matéria é o espírito no ponto mais inferior de sua atividade cíclica, e ambos são Maya. Na verdade, se a gente entender espírito e matéria na sua dualidade, nós estamos no campo maiábico, ilusório. Mas se considerarmos na forma unitária, nós tendemos para o entendimento desses fenômenos, desses casos, no mundo superior, né? nos mundos superiores, arrúpicos. Então, a gente vê que, pelo conhecimento iniciático, né, nós vemos aqui, por toda essa tessitura que a HPB vai nos mostrando, né, a HPB vai nos mostrando um caminho fantástico do caminho evolutivo da mônada, que somos nós também somos nós, mas também o caminho evolutivo da matéria mais densa, dos minerais, dos vegetais, dos animais, que também são constituídos por projeções monádicas nesse processo que o nosso mestre Jesus o Cristo fala de o retorno à casa do Pai. Ou seja, o retorno à casa do Pai, dita por Jesus no Evangelho, né? Citado no Evangelho, justamente é o autoconhecimento. O indivíduo vai se conhecendo e, finalizando esse ponto, nesse foco, é o que Jesus dizia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou isso. Isso aí é um mistério. A religião não entra profundamente nesse entendimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer a nós mesmos, autoconhecimento. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos o Deus que existe permanentemente e sempre existiu dentro de nós. E quando nós conhecemos Deus dentro de nós, nós nos libertamos. Isso. Por que Jesus fala? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta das limitações humanas, do nosso modo egocêntrico, da nossa personalidade. Aí passamos a ver o universo de maneira infinita, de uma maneira diferente, sob o ponto de vista do adeptado. É isso? Então, veja bem como esse conhecimento é de enorme importância dentro da ciência iniciática. Eu vou interrompendo por aqui, dando a palavra ao nosso irmão Carlos, né, para o nosso irmão Gilberto Catira, para a gente continuar a nossa conversa progressivamente. Parabéns, professor. Muitas reflexões aqui e o universo é infinitamente grande, né, professor? A gente não tem consciência do mundo manifestado é infinitamente grande. A minha pergunta vai em relação, professor, a tudo isso e em relação ao pensamento, né? Porque nós, como matéria, a gente cria, né? A nossa criação é o pensamento. A gente pensa, professor, para realizar. A divindade pensa em nós ou nós pensamos para a divindade? Ou nós pensamos para realizar a divindade na face da Terra? Essa é uma grande pergunta, né? É uma grande pergunta. Agora, nós podemos aqui, o nosso irmão falou do pensamento, né? Nós podemos nos referir ao grande filósofo Descartes, né? Vamos agora repensar isso, né? Analisando a afirmação de Descartes, né? Descartes afirmou assim: penso, logo existo. Né? Então, ele dá ao pensamento uma natureza divina. É isso. Se eu penso, logo eu existo. É isso. Aliás, é o que o nosso mestre afirmava, né? A inteligência é a projeção de Deus no homem. É isso. Agora, o homem pensa, então ele está verificando, está sendo projetado nele a sua própria divindade, né? Então, agora, é claro que esse pensamento é relativamente ao nosso processo evolutivo humano, né? Nós podemos também afirmar, né?
Avançando um pouquinho de Descartes, né? Quando ele fala assim, penso, logo existo, né? Nós podemos afirmar também, um pouquinho mais para diante, eu penso, logo eu penso que existo. Não é isso? Isso é a outra forma, né, de ver, né? Então, o indivíduo pensa e ele pensa que existe como ser humano. Então, essa é a limitação que é dado pela personalidade. Ele pensa e se imagina um ser humano. Eu sou um ser humano. Na verdade, esse realmente é o grande conflito, a grande muralha que existe que nos separa do adeptado, né? Então, é claro que isso aí, se eu penso, eu imagino que eu sou um ser humano. É isso. Mas não somos seres humanos. Essa que é a verdade. Isso. A grande verdade iniciática que nós observamos em tudo isso que nós nos referimos hoje, e é contido em todo o conhecimento iniciático, é que nós não somos seres humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. E através a superação desse pensamento de que nós somos seres humanos é o caminho para o adeptado. Agora a gente pergunta, se nós não somos seres humanos, o que nós somos então? Resposta dada por Jesus o Cristo. Vós sois deuses. Pronto, é a resposta de Jesus. É isso. Nós somos seres humanos? Não somos seres humanos. O que nós somos? Jesus falou, vós sois deuses. Mais claro do que isso é impossível. Jesus, ele falava, a grande realidade dos mestres é que eles falam com uma clareza muito grande. É isso. Todo grande mestre é claro. Ele é simples, é sintético. É isso. Aquele que não é mestre, ele enrola, ele vai inventando coisa, ele vai distorcendo, inventando palavras, escreve, fala, e não diz nada. Os grandes mestres não, eles falam pouco, mas falam tudo. Que nem Jesus, né? Conhece a ti mesmo e o entendimento da nossa divindade é muito importante, né? Muito importante, a partir desse conhecimento de Jesus. Então, essa é a relação que eu faço, atendendo à solicitação do nosso irmão Carlos, a questão justamente do pensar, né? O pensar é muito importante, faz parte da nossa natureza humana, característica nesse momento, mas o entendimento deve ir além desse pensamento, de nos caracterizarmos como seres humanos, porque não somos simplesmente seres humanos, somos divinos, somos deuses. Gilberto, suas considerações, Gilberto. Bom, só passando um recadinho aqui, né? Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo, aqui pelo YouTube. Agora são 21h37 do sábado à noite, do dia 19. Então, esse vídeo ele fica disponível em nosso canal. Então, a gente vê aqui o pessoal postando as perguntas no nosso chat, que serão respondidas daqui a pouco pelo professor. Eventualmente, alguma questão, por questão de tempo, possa não ser respondida, né? Lembrando que você pode deixar a sua pergunta no próprio canal, aqui no próprio vídeo, mesmo você estando aqui ao vivo, ou durante a semana, ou em qualquer outro momento que você esteja assistindo a esse vídeo, você vai aqui embaixo no canal, no próprio vídeo, escreve a sua pergunta, detalha lá o teu questionamento e o professor irá responder aí no próximo programa. É importante que você esteja presente no começo da nossa programação. O professor irá dar a sua resposta. Então, não se preocupe, caso você tenha alguma dúvida ou desejo obter alguma resposta sobre alguma questão abordada aqui, pode deixar escrito aqui, que o professor irá responder sempre todas as perguntas, todos os questionamentos com o maior prazer. E para você que está conectado aqui ou chegando agora, aproveita aí, deixa o teu like, né, no nosso vídeo, manda esse link, compartilha com algum colega que goste desse assunto, que aprecia esse tema, que além de estar compartilhando conteúdo aí de qualidade, ainda ajuda no nosso engajamento. A plataforma, né, ela entende que esse conteúdo é relevante para nós, acaba nos ajudando.
E é isso. Vamos lá, Carlos. Temos aí algumas questões. Eu quero dar mais uma informação, eu, Carlos de Catira. Hoje Oi. eu fiz uma palestra no departamento da Moca, sobre o título a história oculta, a história oculta do Quinto Império. Ia ser transmitido via internet, mas houve um probleminha lá, técnico, não foi possível essa transmissão. Né? Mas eu quero dizer, aí o nosso irmão Edgar Aníbal, né, ele falou que, e realmente ele esteve presente na palestra, né? Então, relembrando a palestra, eu quero dizer para todos que essa palestra não foi gravada hoje por motivos técnicos que aconteceram, né? Mas essa palestra existe na internet. Eu já tenho essa mesma palestra gravada em outra oportunidade, então é só entrar na internet, vai no YouTube, coloca lá Walter Teixeira de Andrade e coloca esse termo aí, né? História oculta do Quinto Império. Vai aparecer a palestra inteirinha lá. A história oculta do Quinto Império. Então, para quem quiser assistir a palestra, não a gravação de hoje, mas a gravação feita em outra oportunidade, podem acessar o YouTube, que está lá à disposição de todos. Né? Muito bom, professor. Eu já vou abrir aqui para as perguntas, professor. A Ordem Sinárquica pergunta o seguinte, professor Walter, e o que podemos falar da realidade do átomo massa ou energia? Partícula ou onda? Se a matéria é igual à energia na velocidade da luz ao quadrado, por que a necessidade de 7 dimensões? E ele continua, espelhos dos estados da matéria aqui de baixo, lá nas frequências de cima, superiores? Pode passar a primeira pergunta? Então, aí, é claro que o nosso irmão da Ordem Sinárquica faz uma pergunta, né, que é uma pergunta extremamente difícil, né, um tema extremamente difícil. Né? Aí entra a questão da relatividade, espírito de matéria, mas nós podemos fazer algumas considerações. Né? Algumas considerações. No século XX, essa questão da dualidade de espírito, essa dualidade de matéria e energia, espírito e matéria, né? Isso aí foi constatado também pela ciência acadêmica, né? Essa conversão de energia em matéria, energia, matéria em energia, energia em matéria, isso pode ser convertido, né? E como o nosso irmão disse, isso aí conforme a teoria da relatividade de Einstein, está relacionado com a velocidade da luz, né? Então, a relatividade, a teoria da relatividade diz que aumentando uma quantidade de matéria, se aumentar a sua velocidade, vai aumentando a sua velocidade em direção da velocidade da luz, essa velocidade da luz não será ultrapassada, é o limite. Num sistema fechado, a velocidade da luz é o limite. Mas, uma vez atingindo a velocidade da luz, a matéria transforma-se em energia. A matéria transforma em energia. Olha, veja só o intercâmbio, né, que existe matéria e energia, relacionado de acordo com a relatividade, considerando a matéria relacionada com a energia e matéria. Né? Então, aí nós vemos essa polaridade. Né? Agora, nós podemos também verificar outro fato importante, né? Outro fato importante aqui. Relatividade. À medida que a velocidade de uma determinada matéria vai aumentando, o tempo vai passando num ritmo menos acelerado. Né? O tempo vai se tornando cada vez mais lento. Né? Então, o tempo passa numa velocidade menor, quanto mais se aproximamos da luz. Além disso, partícula ou onda, isso aí, pela ciência moderna, foi constatado pela ciência que depende de uma situação específica, se o fenômeno está sendo observado ou não está sendo observado. Mas para quem quiser observar esse fato, ou já estudou, ou quiser rememorar, na internet existe vídeos a respeito da experiência da dupla fenda. Né? A dupla fenda. Né? Aí não vou entrar em detalhes aqui, porque é um assunto bastante extenso, né? Mas tem na internet bastante material, a experiência física da dupla fenda. Pela experiência da dupla fenda, chegou-se à conclusão que uma
uma projeção de elétrons em forma material, não é isso? Quando não estiver sendo observada, ela se processa de uma maneira como onda eletromagnética. No momento que é observado, não visualmente por algum aparelho, então isso transforma-se em matéria. Então, ao mesmo tempo, aquele fenômeno pode se manifestar como matéria e energia, ou seja, como uma projeção uma progressão eletromagnética ou matéria, ou uma projeção material, dependendo se está sendo ou não observado. Isso aí é o experimento da dupla fenda, né? Mas isso nos remete a esta experiência ímpar, né? Justamente da questão da polaridade, né? Agora, o nosso irmão diz, por que a necessidade de 7 dimensões? Não é necessidade, a realidade do nosso sistema evolutivo, né? O nosso sistema evolutivo, no sistema solar, é setenário. Não é isso? Não podemos afirmar se outros sistemas evolutivos, e outros sistemas evolutivos existem no universo, com certeza, o universo é infinito, né? Mas no nosso sistema solar, é isso? O sistema solar, o processo é setenário. Tudo acontece em 7 etapas. Então, é a própria natureza nossa. A nossa própria natureza determina a existência desses sete dimensões. Aliás, devemos dizer que esse compasso setenário não se reflete apenas na questão da materialidade, né? Não é só isso, é conceitual também. Tem uma natureza conceitual. Tanto que existe quantos dias da semana? 7 dias da semana. Quantas notas musicais? 7 notas musicais. Quantos estados de cristalinos, dos cristais? 7 estados. E vai de 7 em 7. Tudo se comporta de 7 em 7. É isso? Também, quando consideramos 7 dias da semana, né? Se formos na Bíblia, né, no Antigo Testamento, como é que o universo, a Terra foi criada? Em 7 dias da criação. É sempre 7, 7, 7. Né? Então, por que 7? Isso aí nós não aprendemos na escola. É isso? No nosso currículo escolar, não há nenhuma referência ao porquê do 7. Por que 7? Não 8, 9, ou 3, ou 4. E sempre 7. Né? Porque o 7 é característico do nosso processo evolutivo. A própria ciência acadêmica ainda não chegou a uma conclusão a esse respeito, do estado desse setenário. Isso para a ciência ainda é um mistério muito grande. Por que 7? Agora, mistério para a ciência acadêmica, mas para a ciência iniciada pelas idades, fica bem claro que o processo de evolução no nosso sistema planetário evolutivo é setenário. Tanto que existe 7 noites de Brahma, 7 dias de Brahma, e assim por diante. Né? A nossa própria vida ocorre de 7 em 7 anos. A nossa vida muda de 7 em 7 anos. Não é isso? O nosso próprio nascimento, desenvolvimento, através da juventude e idades mais avançadas, ocorre sempre de um processo setenário, é característico. Então, por que a necessidade de 7 dimensões? Então, dizemos o seguinte: 7 dimensões, a existência dessas 7 dimensões é derivado de uma característica setenária do nosso processo evolutivo. Agora, é claro que isso aí é um mistério. Por que o 7? Por que o 7? Na verdade, é uma característica que somente acredito que um adepto, um ser de elevada hierarquia, poderá entender o porquê do 7, não 8, 9, ou 5, ou 6. Na verdade? Então, isso aí é uma matéria extremamente difícil de ser considerada, né? De ser estudada a respeito do 7, do setenário. Né? Mas podemos entender de maneira bastante clara que somente através do conhecimento iniciático a gente podemos lançar uma luz sobre esse estudo, a questão do 7. Né? Então, é isso que eu posso responder, se é que foi uma resposta, né? Foi considerações que eu fiz a respeito desse tema, que é um tema bastante complexo. Né? Muito bom, professor. Temos uma pergunta do Guazelli. Se idade seria o x e a sua derivada em dx,
Eu não sei a que ponto o nosso irmão Bazelli está se referindo, viu? Eu não poderia responder, eu não sei se ele está falando em termos, se ele está falando em derivada, está falando de matemática, né? Realmente é difícil eu realmente não tenho como abordar esse assunto. Ok, Agora, professor. de uma coisa eu sei, viu, nosso irmão Ah, Guazelli, a matemática ela tem limites, não é verdade? As pessoas, claro que a matemática é algo é muito importante para a ciência, né? Não só na ciência humana comum, mas também na ciência iniciática, né? Tanto que nós falamos no triângulo pitagórico, né? A vez passada nós falamos sobre o triângulo pitagórico, né? O triângulo de Pitágoras, né? O Pitágoras os seus estudos se baseavam justamente na matemática. Mas nós podemos entender também, de uma maneira mais para frente, que a matemática é um instrumento, é uma ferramenta de estudo. Mas não é através só da matemática que nós vamos entender os fenômenos universais. Eu digo assim, a matemática é um instrumento. É isso, é um instrumento. Então, eu diria o seguinte: podemos entender, podemos até fazer considerações a respeito dessa idade através da matemática, tudo bem, mas será um entendimento provisório, né? Porque, veja bem, vamos entender bem o seguinte, de maneira bem objetiva. Nós temos o nosso setenário, né? Nosso setenário é constituído por um quaternário inferior e uma tríade superior. Essa tríade superior, considerando a tríade, é um triângulo, né? Um dos versos do triângulo é o mental superior. O mental superior. Depois tem o Buddhi, que é a intuição. E lá em cima tem Atman. Isso nos indica, de maneira bastante, vamos dizer assim, superficial, mas que nos leva a esse entendimento, que à medida que o entendimento humano vai se aprofundando, a matemática vai deixando de ser necessária para se fazer provas. Isso. E entra, então, a intuição. Tanto que no estado crístico, né, de Atman, existe justamente a contemplação. Chega um momento em que a consciência desenvolvida daquele que ultrapassou o estado super-humano, ele não mais raciocina, ele não mais pensa, ele não mais traça comparações, ele vê imediatamente a natureza das coisas. Já falamos disso, a HPB nos falou isso, né? Que um adepto ele pode entrar no seio da matéria e ver toda a sua história, passado, presente, tudo está ali escrito na matéria ou dos corpos imateriais, hiperfísicos também, né? Então, vamos dizer o seguinte: a matemática é um instrumento, mas não é um instrumento que nos vai dar a totalidade do conhecimento. É um instrumento necessário no nosso plano de entendimento, né? Mas no plano superior, o que define, o que possibilita o entendimento mais profundo é justamente a contemplação, a maneira com que o indivíduo contempla o fenômeno. O contemplar significa integrar-se no fenômeno, né? Veja bem, o seguinte: existe aquele que estuda e existe o objeto estudado, né? Num plano superior de entendimento, o objeto e o observador e o objeto se fundem numa só coisa. Então, o observador vê a coisa dentro de si mesmo. É o autoconhecimento. Não é verdade? O que é autoconhecimento? O indivíduo, a consciência vê a coisa dentro de si mesmo, de si mesma. É isso? Então, é o que eu posso falar com relação ao nosso irmão Vazed, com respeito ao entendimento da seidade, né? Esse paralelo que ele fez com a matemática, mas é o que eu posso falar de imediato, né? De maneira bastante superficial. professor Roberto Gonçalves pergunta: boa noite. Por que o sistema de evolução é fechado? O sistema de evolução é fechado. Veja bem, o que significa fechado? A gente precisa entender o que é fechado e aberto. Vamos entender. Eu acho que a resposta não é nós entendermos por que o sistema de evolução é fechado. É entender o que é aberto e o que é fechado.
não é verdade? O que é aberto, o que é fechado? Esse é o grande mistério, né? Aberto, de uma maneira bastante simples, é aquilo que está aberto para o entendimento universal. E fechado é aquilo que está ligado a um processo evolutivo momentâneo, né? Por exemplo, o nosso processo evolutivo humano é fechado. É fechado. Porque nós estamos inseridos dentro de uma esfera da nossa personalidade, então nós raciocinamos, entendemos as coisas de maneira fechada. É isso. Mas à medida que nós progredimos para um estado adaptado, há uma abertura desse conhecimento. Essa abertura do conhecimento, né? Ou seja, nos libertamos dos limites. Então as minhas considerações, a questão não é considerar o sistema aberto ou fechado. É fechado porque está contido dentro de uma limitação consciencial. É isso. O fechado é tudo aquilo que está limitado dentro de uma conceituação consciencial. O que determina o fechamento de alguma coisa? A consciência do indivíduo, né? Daquela consciência. À medida que essa consciência vai se ampliando, isso vai se abrindo para o universo superior, né? É claro que não é para o ser humano entender isso, né? Somente os adeptos, né, podem ter uma visão mais aberta do processo evolutivo, né? Então, eu acho que a questão que o nosso irmão nos remete, o nosso irmão Roberto Gonçalves, a questão não é entender por que o sistema de evolução é fechado, é entender o porquê que existem coisas abertas e fechadas. A resposta, através da ciência iniciática, pelo meu ponto de vista, só tem uma resposta, é estado de consciência. Não é verdade? Tudo tem consciência, mas tudo está dentro de um estado determinado. Isso é um fechamento da consciência dentro do seu respectivo estado evolucional. Né? Estado evolucional. À medida que o processo evolutivo vai acontecendo, vai se ampliando, então podemos imaginar que há uma abertura do estado de consciência para os planos superiores. Muito bom, professor. Pergunta do Júlio Teixeira. Manwantara, dia de Brahma, fisicamente inicia-se com hidrogênio formado por um próton e um elétron. E como poderia evoluir sem inteligência divina? Pralaya, noite de Brahma, cessa toda a atividade. Veja bem, eu quero fazer duas considerações. Pode deixar aí. Vamos considerar o seguinte, olha, tudo que existe é derivado da projeção do eterno no mundo manifestado, não é verdade? Então, não existe criação, existe manifestação. Vamos partir desse princípio? Não existe criação, existe manifestação. Manifestação do quê? Da consciência superior, do eterno, né? Então, como evoluir sem inteligência divina? Nada evolui, tudo que está em processo de evolução, evolucional, a divindade está presente ali, né? Que faz parte desse processo. Né? Evoluir, estar em estado de evolução, é estar inserido dentro desse processo evolutivo universal. É isso? Então, não há como. Agora, a inteligência é característica do ser humano, né? A inteligência é característica do ser humano, que vem do latim, né? Interlegere, ler por dentro. Então, ser inteligência é ler por dentro das coisas. Ou seja, o que é ler por dentro? Autoconhecimento, é o princípio do autoconhecimento. Agora, é claro que tudo vai evoluindo, mas não é as coisas que evoluem. Isso é determinado por um processo cósmico determinado pelo eterno, né? Agora, por quê? O porquê disso é o grande mistério. É o grande mistério. Esse é o grande mistério. A HPB diz que esse processo, essa relação entre o imanifestado e o manifestável é o grande mistério que existe para ser entendido. Ser entendido por quem? Por todos os seres que habitam o nosso sistema solar. E podemos imaginar que outros mistérios existem, talvez maiores ou menores, em outros sistemas solares, planetários e assim por diante. Né? Agora, podemos considerar o seguinte, o nosso irmão Júlio falou, noite de Brahma cessa toda atividade. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. A noite de Brahma
a noite de Brahma, a atividade não cessa. Ela tem um estado de comportamento diferenciado do que aquilo que nós entendemos como os dias de Brahma. Os dias de Brahma é uma progressão sucessiva de estados evolutivos, né? A noite de Brahma não é a cessação da atividade. A atividade não cessa, está sempre ativo, né? Porque se eu admitir que na noite de Brahma cessa tudo, eu teria que admitir que o Eterno deixou de agir. Não? Parou de existir. Não é bem assim. Então, a noite de Brahma, ela é um processo, nós não conseguimos entender isso. A noite de Brahma é como um preparativo para os dias de Brahma. O difícil é entender isso. Somente um ser de elevada estatura espiritual pode entender o que seja isso, né? Esse preparativo, né? Esse preparativo para as noites de para a atividade, né? Aliás, dentro da eubiose, isso o nosso professor, o mestre, o professor Luiz de Souza, cita que as próprias consciências que se projetam no mundo humano passam por um estado de preparação, às vezes, de um adormecimento, entre aspas, que ele chama de sono paranishipânico. Ele chama de sono paranishipânico. Mas não é a não existência, não é a não existência, mas a vivenciação num estado de consciência não caracteristicamente semelhante à nossa atividade, que nós vemos no mundo físico, mas um estado de preparação para novos ciclos evolutivos, né? Então, nesse estado de paranishipânico, né, ou nas noites de Brahma, o próprio processo evolutivo vai se preparando, lançando as bases para novos processos, né? Então, não é falta de atividade, mas é uma atividade que nós não conseguimos entender a sua real natureza. Esse é o problema. Nós entendemos como cessação da atividade, mas se a gente jogar isso para frente, a gente pode raciocinar da seguinte maneira: não é a cessação da atividade, é a progressão de um estado de consciência que nós não podemos entender, mas estados de atuação da divindade preparando novos ciclos evolutivos que se sucedem, evidentemente, nos dias de Brahma. Isso que eu posso falar para o nosso irmão Júlio, nosso querido irmão Júlio, que a pergunta do nosso irmão Júlio é extremamente difícil, né? Realmente extremamente difícil. A gente pode, através das nossas limitações humanas, traçarmos alguns raciocínios para tentar entender. Muito bom, professor. O Cláudio Sérgio da Silva pergunta: sendo a existência a manifestação do Uno, podemos entender que a miscigenação está relacionada com a subida da mônada ao seu princípio mais elevado para a evolução eterna. Bom, vamos ver agora, vamos tentar aqui entender aqui a posição do Cláudio, né? Sendo a existência a manifestação do Uno, podemos entender que a miscigenação está relacionada com a subida da mônada ao seu princípio mais elevado para a evolução eterna? Bom, eu gostaria de entender, eu estou entendendo aqui o nosso irmão Cláudio, que ele fala da miscigenação racial, é o que eu entendo. Não é isso, Carlos? Não é isso? Carlos? Isso, professor, eu também entendi isso, como miscigenação. Então, eu só quero entender esse ponto do Cláudio, deve ser isso? A miscigenação racial, não é verdade? Então, eu quero partir de um seguinte ponto para entender essa questão. É isso. O nosso mestre afirma, ele deixou isso bem claro: raça é estado de consciência. Pronto. Então, raça não é definido por características genéticas, orgânicas, de DNA, de aparência física, não é isso. Raça é estado de consciência. Isso nós já falamos, né? Estado de consciência. Então, nós podemos dizer assim, raça lemuriana. O que é uma raça lemuriana? Aquele indivíduo que tem uma consciência no estágio lemuriano. Isso, estado de consciência. O que é um indivíduo, por exemplo, Atlante? O que é um Atlante, hoje, considerando? Não é a aparência física dele, é o estado de consciência Atlante. Ele se relaciona com o estado de consciência de um Atlante. E o que é um estado de consciência ariano?
é um indivíduo que tem um estado de consciência ariano já se preparando para um processo evolutivo de uma nova civilização. Então, agora, é claro que a miscigenação ocorre no plano físico para a inter-relação dos aspectos, vamos dizer assim, genéticos, né? Isso está acontecendo, a miscigenação está acontecendo há séculos, e isso está nos levando à formação de novas raças, pelo menos uma raça, a sexta raça-mãe será a raça dourada, e a sétima raça-mãe, a raça alada, que se chama-se, dá-se o nome de alada, né? Justamente através desse processo de miscigenação dos processos orgânicos, né? Genéticos, mas muito mais do que isso. Significa a priorização de um estado de consciência superior. É isso? Então, o processo humano é atingir um estado de consciência superior, sair da quinta raça-mãe ariana e partir para uma sexta raça-mãe, depois uma sétima raça-mãe. Então, novas raças vão surgindo. Mas não é raça no sentido genético. Geneticamente também há uma fusão, uma miscigenação genética. Mas o mais importante é a evolução racial no sentido de estado de consciência. Né? Então, por isso que o nosso canal Conexão 3005 tem esse nome devido ao ano 3005, ao qual o nosso mestre se refere. O professor Henrique José de Souza se refere a esse ano 3005 como a humanidade atingindo um determinado nível de evolutivo bastante específico, significativamente relacionado com a raça ariana, né? Onde nós teremos ali a formação de um novo estado, uma nova civilização, um novo estado de consciência, quer dizer, uma nova raça, um novo estado de consciência, um novo estado de consciência. Então, é claro que existe a miscigenação, mas a subida da mônada ao princípio mais superior da sua existência está relacionado justamente com o processo de expansão da consciência. Né? Ou seja, quando eu falo expansão de consciência, digamos assim, através do autoconhecimento. É um assunto difícil, mas nós devemos fazer a distinção da a visão científica acadêmica e uma visão, vamos dizer assim, espiritualística, através da ciência iniciada das idades. São dois aspectos importantes que a gente tem que relacionar para entender exatamente esse processo evolutivo como um todo. Né? Muito bom, professor. Tem algumas perguntas, eu não sei se vai dar tempo de responder, professor, mas eu tenho que passar os recados aqui. Bom, toda terça-feira no Conexão 3005 tem a nossa roda de conversa, né? E seguindo a trilogia, parte 3, com o tema Geopolítica, Desafios Atuais desde o ponto de vista espiritual. Então, essa roda de conversa será na terça-feira, dia 22 de novembro, às 20h40, no mesmo horário. E terá como palestrante Arthur Alonso Novelli, ele é da Galícia, Espanha, e também Fernando Mesquita, né, como mediador convidado, Fernando Mesquita aqui de São Paulo. Os moderadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Será abordado do mundo das causas, lei, amor e sabedoria, para o mundo dos efeitos, a trajetória da humanidade relatada nas mitologias e histórias com ciclos, tradições e conectividade ao divino. Análise das mudanças e desafios na geopolítica do terceiro milênio. E também eu queria comentar sobre o espaço Shakti, tá? Então, esse é o nosso tema da nossa roda de conversa. Participe terça-feira, dia 22 de novembro, no mesmo horário, às 20h40. Falar sobre o espaço Shakti, quem estiver passando por São Lourenço, dá uma passadinha na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Informações pelo WhatsApp, prefixo 35997566874, e
também no Instagram, @ShaktiNovaEra. Então, o espaço é um centro de terapias holísticas. Dá uma passadinha quem estiver passando por São Lourenço e terá uma festividade no começo de dezembro, acho que 4 de dezembro, porque o espaço está completando 1 ano. E eu queria também falar sobre o Bazar de Natal do departamento da Eubiose de Santana. Então, o departamento está promovendo um bazar que vai ter algumas oficinas, algumas terapias. Então, tem muita coisa interessante, terapias também com preços assim promocionais para quem quer saber como que funciona, é muito interessante vocês estarem vendo e participando. E o departamento de Santana fica na rua Conselheiro Saraiva, tá? O endereço está aí, Rua Conselheiro Saraiva, em Santana. Deixa eu ampliar, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. E nesse mesmo dia terá uma palestra, né, às 15h30, com o tema. É uma palestra pública aberta a todos, A Origem do Povo Brasileiro, com Fernando Camposana. Então, o Bazar de Santana, do departamento de Santana, será no dia 26 de novembro, a partir das 10 horas, e participem. Terá muitas atividades, muitas, como eu já disse, terapias para vocês verificarem como que é, para vocês poderem fazer também, e será assim muito interessante. Participe, tá? O departamento fica na Conselheiro Saraiva 538. Repetindo, Conselheiro Saraiva 538, Santana, pertinho ali da Zuquim. E as terapias, teremos também quiropraxia japonesa, Nilseitai, oráculos, quirologia, oráculos de mandala, auricoloterapia, tarô, terá oficina de artesanato, quadrinhos com feltros, gratuito, tá? E tem uma série de coisas, comidas caseiras e muito mais. Participem, tá? E esperamos por vocês. E a palestra também do Fernando Camposana. Bom, professor, vamos ver se dá tempo para algumas perguntas. Carlos, eu quero falar aqui, o Ordem Sinárquica do Brasil, né? A pessoa pergunta, dizem que é fechado porque as dimensões estão dentro. Algo muito pequeno, né? Não pode ser visto e medido, apesar de alta vibração, é preciso que não se mostre aqui. Como a pérola oculta na ostra. Então, a resposta que eu dou é a resposta que foi dada por Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecendo a verdade, nós passamos do fechado para o aberto. Então, quando nós nos libertamos, passar do fechado para o aberto é se libertar das limitações. Nós nos libertamos das limitações, né? Agora, passar do fechado para o aberto é entender o próprio Deus que existe entre nós. Então, eu concordo com isso da ordem sinárquica, né? Como a pérola oculta na ostra. É verdade, exatamente, né? Então, quanto mais... Agora, o nosso irmão Grazelli fala, quanto mais silêncio existe, mais consciência. Exatamente. Quanto mais silêncio, dá personalidade, né? Quanto mais silêncio houver da personalidade, as vozes que interferem no nosso pensamento, no nosso raciocínio, quanto menos interferência existir, mais a consciência se dilata. Isso é verdade. O senhor quer responder mais alguma ou deixar para a semana que vem, professor? Pode, se tiver alguma pergunta, a gente pode... Bom, o Júlio Teixeira, essência una se manifestando em cada partícula, né? Até em Buda, né, professor? Ele fala, né? Quando é que está? A essência una se manifesta em cada partícula, exatamente. Até em Buda. Até tudo tem a consciência do eterno. O eterno está manifestado em tudo. Só que isso é importante.
Ele se manifesta em tudo, mas não se divide. Isso que é importante, ele é uno. Ele se manifesta na multiplicidade. Olha só que difícil de entender isso, né? É uma manifestação na multiplicidade, mas sem divisão. Ele se manifesta na multiplicidade, mas não se divide. Isso estou falando do eterno, o aquilo, né? O Tati. Bom, o Ordem Sinárquica. Professor, já ouviu o Biota dizendo que anjo não entra no astral. Como assim não entra? Todo o universo não é preenchido por força elemental atômica? Anjos atômicos? Não, isso aí não. Anjo não entra no astral, não, isso não tem. Realmente, isso aí é um assunto bastante vasto, né? Na verdade, o anjo ele vai estar. Ele pode se projetar em qualquer. Um ser celestial ele pode se projetar em qualquer dimensão do universo. Não ele próprio, mas ele pode fazer uma projeção sua, né? Através de uma projeção, ele pode se manifestar em qualquer plano universal, né? Não, quer dizer, isso não tem sentido, não entra, né? Então, anjos, os seres cósmicos, eles penetram em qualquer situação de entendimento que esteja abaixo do seu entendimento, né? Não que ele se manifeste, mas ele pode emitir projeções suas, tulcos, para diversos planos universais. Muito bom, professor. Eu quero, em função do horário, a gente tem que finalizar. Eu quero desejar uma boa noite a todos e agradecer a participação de todos, perguntas muito pertinentes, interessantes. E até o próximo encontro. Um bom final de semana, um bom domingo e até o próximo encontro com o professor Walter de Andrade. Com você, Gilberto. É isso aí, Carlos. Boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos aí. Continue aqui no chat. Deixa aí as tuas manifestações no vídeo e no canal. E não esqueça de comparecer na próxima terça, aqui na nossa roda de conversa. E deixa anotado na sua agenda para o próximo sábado, aqui, mais um Conexão 3005, Projeto Iniciação. Boa noite, professor. Boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite, Gilberto, a todos os que participaram do encontro. Foi uma felicidade, uma honra muito grande. Luz, paz, amor para todos. Até sábado, até terça-feira, até sábado, e fiquem com Deus.